Fala Dev, Luiz Reis aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu fiz essa aplicação aqui, como que a gente faz para atualizar uma flat list sem atualizar todos os itens e também sem criar dentro de cada item uma chamada individual ali para uma API. Isso é útil em aplicações como essa, que a lista em si é estática, mas que o conteúdo ali é dinâmico o tempo inteiro. Eu já fiz um vídeo nesse canal sobre um aplicativo de leilões, né? Então você entrava num leilão ali, os itens a ser leiloados eram fixos e os lances são atualizados ali em tempo real. Mas como a gente tem sempre novos inscritos, é sempre importante repetir alguns assuntos e esse é um assunto que eu achei que é interessante a gente trazer de volta aqui e com uma aplicação diferente, né? Nesse vídeo aqui eu estou trazendo um painel aí de criptomoedas. Então pessoal, em que caso que a gente usa, né, esse tipo de conceito, essa flat list que é praticamente estática e o seu conteúdo muda, mas a lista em si não se altera. Eu vou citar aqui alguns casos de uso, né, alguns casos que eu já precisei de usar e outros de exemplo aqui. Um caso que eu já precisei de usar, por exemplo, era um aplicativo de leilão de animais. Então quando você clica na tela, você tem uma listagem de leilões, essa listagem ela varia, mas quando você clica em um leilão, ele tem uma listagem de animais, e aqueles animais eles não alteram, né? Vamos supor que a gente vai iniciar um leilão de animal, né? Leilão de cavalo, por exemplo. Então eu já vou iniciar aquele leilão sabendo que eu vou ter lá 20 animais e eu já tenho os 20 animais cadastrados. Então quando eu cliquei naquele leilão, eu vou abrir aquela listagem de animais e aquela listagem é fixa. E o que vai alterar? O preço, os lances. Cada vez que tiver um novo lance, aquele animal ele vai ser atualizado ali na lista. Então esse foi um aplicativo que eu já trabalhei, mas tem outras aplicações. Por exemplo, imagina que eu tenho um aplicativo que ele fica lendo sensores, por exemplo. Imagina que eu tenho sensor de temperatura, de umidade, enfim, os sensores nunca mudam, mas o conteúdo, ou seja, a temperatura, as leituras do sensor vão atualizando. Então é mais um momento que você tem uma lista ali, né? E você não precisa de atualizar ela o tempo inteiro. Ah, Luiz, mas se eu vou ter os itens estáticos, por que eu vou usar uma flat list? Por que eu não vou usar os itens todos escritos ali na mão manualmente? Simples, né, pessoal? Imagina que, igual como eu citei no exemplo aqui do leilão de cavalos, a lista ela é estática depois que o usuário já clicou ali e já carregou ela a primeira vez, né? Então, não é uma coisa que é estática no aplicativo, tá? Então, no caso, por exemplo, aqui eu estou fazendo um aplicativo aqui de demonstração de criptomoedas. Eu já deixei uma lista pré-definida de cripto aqui, né? Tudo fictício aqui, tá, pessoal? Esses valores aqui não estou puxando de API nem nada. Mas a partir do momento que eu peguei a primeira parte da lista, aí a partir daí eu vou atualizando cada item separadamente. Eu não vou codificar tudo do zero aqui, né, pessoal? Eu já fiz esse código aqui, já deixei pré-pronto, para eu só passar explicando para o vídeo não ficar muito grande, tá? Eu vou abrir a estrutura de pastas aqui, para vocês verem que é um aplicativo que eu criei com Expo. Basicamente só deu Create Expo App lá, né? Normalmente ele já vem com essa estrutura aqui de tabs, né? Então aqui, olha, eu tenho daquela tab que vem Explorer, que eu nem trabalhei nela, nem nada. Eu só realmente troquei o conteúdo do index aqui para o meu conteúdo, nesse caso, né, dessa parte aqui. Nos componentes, tá vendo? Eu não tirei nenhum dos componentes, esses componentes todos já vêm aqui. Eu criei esse componente aqui, list item, que eu vou passar por ele também. E fora isso, eu trabalhei também nas cores aqui, né? Essas cores também já vêm. Eu só adicionei essas cores aqui da borda, do success e do error, né? Que é essas cores aqui, vermelha e o verde. E eu criei um arquivo de tipos, né? Então vamos do mais simples para o mais complexo. O arquivo de tipos. Eu tenho uma função aqui, né? Que ela vai vir como referência. A referência ela vai ter uma função, vou explicar como é que isso aqui funciona, que é praticamente a parte principal do vídeo. Mas o item da cripto ele tem um ID, um nome, um símbolo, que eu não estou usando aqui por enquanto, um preço e uma porcentagem de variação, que é esse número que está aqui embaixo, quanto que ela está variando em relação à leitura anterior. O Chorus aqui, pessoal, isso aqui é simplesmente para você ter, se eu mudar aqui, por exemplo, esse aplicativo aqui, olha, eu vim aqui em Features e der um toggle na aparência, ó, ele vai continuar funcionando no preto e no branco, né? É só apertar Command Shift A. Tá vendo aqui no emulador do iOS. Então, basicamente, isso aqui é para você ter esse tema aí, Light e Dark automaticamente, beleza? E aí, vamos lá para o nosso index principal. Eu vou ter aqui uma constante aqui, né? A nossa lista é constante, né? Eu vou explicar isso também. Que tem todas as criptomoedas. Então, é basicamente um array de objetos que cada objeto é um item desse aqui. Beleza? E isso aqui vai ser carregado assim que o aplicativo iniciar, porque aqui vocês vão ver que eu tenho a flat list e ela está usando esse crypto list aqui, que é um state e que está
vindo aqui dessa constante cryptos. Vocês vão ver, olha, que o set cryptolist, né, que é o par do cryptolist, eu nem estou usando. Eu deixei ele que eu poderia ter simplesmente removido aqui, mas eu deixei ele aqui dessa forma para vocês verem que eu estou atualizando a lista. Olha, o tempo todo a lista está sendo atualizada, mas eu não estou usando esse set cryptolist, né? Ou seja, eu estou atualizando os itens, mas não estou atualizando a lista. E eu também, pessoal, não estou fazendo aquela chamada, normalmente, né? Tem gente que pensa que está fazendo uma chamada dentro de cada item desse aqui, por exemplo, olha. Dentro de cada cryptolist item, às vezes a pessoa vai lá e fala assim, ah não, para eu atualizar um item individual, dentro de cada componente desse de lista, eu vou criar uma chamada na API para ir buscando aquilo ali. E aí vai ser, tipo, você tem uma lista com 10 itens, aqui no nosso caso está com 10 itens, nós teríamos 10 conexões na API em loop, né? Então não faz sentido também trabalhar dessa forma. Então o jeito que eu estou fazendo não é esse também. E eu vou mostrar aqui como é que funciona, né? Aqui, pessoal, vamos passar aqui para a parte de listagem. É uma lista bem simples. No render item eu estou chamando o crypto list item, que eu vou mostrar em mais detalhes. E aqui no effect eu estou criando aqui um intervalo aqui, olha, tá um set intervalo aqui de 2 segundos. É lógico que na aplicação normal você não vai criar um loop, né? Isso aqui normalmente funciona, por exemplo, na aplicação do leilões lá que eu fiz. Isso aqui funciona como com WebSocket, né? Então você vai ter ali uma conexão com o socket e toda vez que chegar ali uma mensagem ali no socket, você vai fazer essa comparação aqui de qual item que é para você atualizar e vai atualizar a lista, tá bom? Então é bem tranquilo isso também. Mas explicando aqui, por exemplo, esse código, eu pego aqui um item aleatório para eu atualizar, né? Isso aqui, obviamente, como repetindo, isso aqui é só para caso de exemplo para vocês verem funcionando, tá? Na prática seria aí um WebSocket. Mas eu estou pegando um item aleatório aqui, pegando o tamanho da lista. E assim que eu tenho esse item aleatório, né, pelo index, e toda vez que eu já tenho esse item, né, eu tenho aqui já um handle também de 1% para mais ou para menos, para atualizar o preço. E assim que eu tenho a minha atualização, né, o preço atualizado, eu vou vir aqui no itens, ref, eu vou explicar isso agora, e eu vou dar esse update de price, aí eu vou passar o novo preço e o tanto que eu mudei em percentual. Então vamos lá, pessoal. Como que eu estou pegando para cada item ter uma referência? É o primeiro ponto. Porque cada item aqui ele já tem um ID, né? A gente sabe que a Flatlist ela já tem esse ID, né, para cada item. Esse Key Extractor ele pega exatamente o ID único para cada item. Mas o ID único eu não consigo fazer chamadas para esse ID único. Eu preciso de uma referência, no caso, no React. Então, imagina que esse aqui, item ref, para quem já conhece o use ref, para eu não criar um item ref para cada elemento da lista, né? Eu vou pegar esse item ref e ele vai ser um record que não é um array, mas é uma lista de referências no caso aqui. E essa lista de referência, eu associo ela aqui, olha, o ID nessa lista de referência vai ser o ID do próprio item. E aí, gente, para quem não sabe, quando eu estou trabalhando aqui com qualquer componente em React Native, quando eu passo esse objeto aqui, essa propriedade ref, ela é uma propriedade especial, né? Vamos lá no nosso componente, o cryptolist item, que eu estou chamando ali na listagem. Vocês vão ver que ele tem as propriedades aqui e depois tem a ref. Né? Como que funciona? Eu vou tentar explicar aqui, eu vou criar aqui um separado. Então imagina que fosse isso aqui, ó. Vou excluir esse forward ref aqui por enquanto para vocês entenderem melhor. Isso que seria isso aqui, ó. E aqui o nosso componente, beleza? Sei lá, return e aqui uma view, alguma coisa assim. Beleza? Então, quando o único objeto que tem aqui padrão é o props. Beleza? Esse props, ele recebe todas as propriedades que você passa aqui, né? Se eu tivesse outra propriedade, por exemplo, aqui ID X, chave, API, sei lá, poderia ter várias propriedades aqui, todas elas seriam passadas adiante com esse objeto, com esse props aqui. Esse props, pessoal,
Para eu não usar aqui, olha, no caso aqui eu estou usando só o item, né? Imagina que eu vou procurar onde é que está usando esse item aqui, ó, tá? Item.price. Eu poderia tirar isso aqui, ou no caso aqui, né, props, tirar essas chaves aqui, né? Colocar props. E aqui seria props.item.price e por aí vai. Quando a gente faz essa entre dessas chaves, que a gente chama de desestruturação, ou seja, eu estou pegando já pelo nome da própria propriedade e o próprio React sabe que esse objeto aqui é o meu props. Só que a referência ela é a única que vem por fora desse props. Então quando você vai usar uma referência, ela em vez de ficar assim, ó, item e referência, ele fica por fora. É como se fosse aqui, ó, props e o ref logo em seguida. E nesse caso, como eu tenho o item aqui, seria item e o ref por fora, beleza? E para eu usar essa referência, para isso ter sentido para mim, eu preciso de usar esse forward ref, que é do próprio React Native também. O que ele faz? Ele fica por volta da função. Vou até voltar aqui o nosso componente, ó. É como se ele ficasse aqui, ó, forward ref, aqui, e aí eu criasse uma outra função que abraçasse meu componente, assim, ó. Então esse forward ref, ele tá pegando aquela referência do componente e passando ela aqui para esse segundo item aqui, né, digamos assim, das minhas propriedades aqui que eu passo para a função. Aqui está mais complicado só porque está usando o TypeScript, né? Então eu estou passando a referência e as propriedades. Aqui está até na ordem inversa, mas não faz diferença. Então toda vez que eu tenho o ref aqui, eu tenho uma outra propriedade, uma outra função, que é esse use imperative handler. Isso aqui, pessoal, é muito útil também, independente se está usando flatlist, você conhecer isso aqui. O que esse use imperative handler faz? Ele vai, tudo que tiver aqui dentro desse use imperative handler, tá vendo que eu estou usando a mesma referência, são as funções que eu posso acessar por fora do componente, né? Então, normalmente, quando a gente está querendo passar uma função de um componente filho para o componente pai, por exemplo, eu fiz uma atualização numa input e quero atualizar ali no meu objeto, lá no formulário de envio, por exemplo. Isso é tranquilo, porque eu vou lá, uso uma própria propriedade dessa aqui como função, por exemplo, onPress, né? O onPress faz isso, e essa propriedade do filho passa para o pai. Agora, quando eu estou lá no elemento pai, que é no caso a minha listagem aqui, e eu quero acionar uma função dentro do filho, aí é mais complexo. Aí, para isso que serve esse forward ref e o use imperative handler. Então, por exemplo, dessa forma, por aqui, olha, eu consigo, tá vendo essa função updated price que está aqui, ó, dentro do imperative handler, eu consigo acessar ela exatamente por conta disso. Eu peguei a referência agora, então, por exemplo, aqui está um aleatório, né? Obviamente eu peguei aqui o ID aleatório, e aí quando eu coloco esse current, é exatamente uma característica dessas use ref aqui, né? E aí eu vou passar no array aqui qual que é o ID da referência, e aí eu vou chamar a função. Automaticamente ele vai reconhecer essa referência na lista pelo item, né? E vai chamar aqui o updated price daquele item específico. E aí ele vai estar passando aqui no item, ele vai estar setando o new price e o set change, o set price set change, que são ali um state específico dentro do item. Então olha para você ver, eu estou atualizando a lista em tempo real por essa função aqui, que é dentro de cada item, né? O resto que está aqui, pessoal, é uma perfumaria, né? Eu coloquei uma animação aqui para dar essa piscada aqui no item que está sendo atualizado, para ficar mais visual, né? Na nossa aplicação. Mas é bem simples isso aqui também. A animação eu nem fiz o Reanimated, usei uma animação aqui do próprio React Native, né? Que foi mais facinho pra gente fazer aqui agora só para testar. E toda vez que a gente está usando, por exemplo, esse forward ref, né? Estou usando aqui o cryptolist item e eu estou usando o forward ref, a gente também coloca aqui embaixo, né? Depois de exportar, a gente coloca um display name também, né? Só para não dar alguns conflitos de TypeScript. Ela até funciona sem isso, mas se eu remover aqui, vocês vão ver que o TypeScript vai resmungar aqui, né? Que o display name tá faltando, né? Então é só vir cá e colocar esse display name, coisa simples, né? Que quando você está usando TypeScript é bom estar
prestando atenção aí para não ficar com aquele código todo vermelho, né? Então, pessoal, veja como é que é simples e como é que é útil isso aí. Então, se você tiver um painel igual esse de cripto, um aplicativo que está só atualizando aí os preços em tempo real, ou leitura de sensores de equipamentos industriais, que os sensores eles são fixos, controle de estoque em tempo real, já está com uma listagem ali, olha, eu entrei na loja X, já apareceu o estoque dela lá, a partir daí, aquele estoque ele está fixo, né, os itens do estoque e o preço está atualizando, a quantidade está atualizando, às vezes também algum sistema de entrega, você tem a lista de entregadores ali e está tendo aquela atualização ali de quantidade de entrega, de onde que está, alguma coisa assim em tempo real. Então é útil conhecer, né, que dá para você atualizar uma flat list sem usar aquele set list ali, que é o par ali do state daquela lista, tá bom? Então, pessoal, se gostou do conteúdo, já comenta, já compartilha, já deixa o like e já se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.